Ok, pessoal. Então, são 19 horas e 52 minutos do dia 16 de outubro de 2024. Vamos dar início à explicação da mensagem espiritual do poema de número 53, cujo título é Sentimento durante uma Viagem. Então, o poema diz o seguinte: poema 53, Sentimento durante uma Viagem. Cada vez que saio em viagem, o imperador falando isso, ele tinha que viajar muito pelo Japão todo, naquela época não tinha aviões, né? Cada vez que saio em viagem, temo estar causando incômodos à minha gente. Fecha para mim, por favor. Então, ele não queria incomodar as pessoas. Naquela época, o imperador morreu em 1912. Então, naquela época, 112 anos atrás, o Japão vinha de um período feudal. O Japão vinha de um período feudal onde ele ficou 250 anos com as fronteiras fechadas. Então, ele estava numa situação de bastante atraso. Então, não havia essa estrutura para acomodar as pessoas, sistema hoteleiro, pousadas, né? Ele tinha que se hospedar na casa das pessoas. Imagina chegando o imperador na sua casa, hein, Maria? Ficar 30 dias com aquela comitiva. E ele ficava muito incomodado, porque ele sabia que ele dava trabalho, né? As pessoas recebiam ele era o imperador, sentiam amor por ele, mas ele sabia que ele tirava as pessoas da rotina, né? Então, esse que é o nosso poema, né? E esse poema, ele tem um lado bom, que é sair de viagem. Tá? Aí só que tem o lado ruim. Ele é um poema pequeno, todos eles têm 31 caracteres, que era o incomodar as pessoas. Então, no mesmo poema, existe a dualidade, o positivo e o negativo. Então, a gente começa sempre com Isaac Newton, né, figura-chave da revolução científica, né? Ele diz o seguinte, que se ele pôde ver mais longe, é porque ele estava sobre o ombro de gigantes. Olha a humildade dele, de que ele não venceu sozinho, ele contou com a ajuda dos gigantes. E aí vem uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Temos uma imagem muito bonitinha aqui da dualidade, né, que são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Então, vocês vão ver um lado claro, um lado escuro, né? Um lado tem uma pessoa feliz, outra tem um lado uma pessoa depressiva. E trago aqui um primeiro gigante para vocês, que foi reitor da Escola Normal Superior de Tóquio entre 1900 e 1920, ficou 20 anos como reitor de uma universidade, recebeu muitas honrarias e condecorações do imperador, que foi o fundador do judô, Jigoro Kano, aquele que disse que a dualidade, o dia e a noite, o bem e o mal, a virtude e o defeito, né? A dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Então, aqui o poema tem o lado positivo e negativo. Viajar é muito bom, mas incomodar não é, né? E aí eu trago para vocês Victor Hugo, que nasceu e morreu na França faz 139 anos. Ele foi senador na França, né? E foi um grande poeta, né? E ele escreveu algumas obras que até hoje estão em moda, que é Les Misérables, né? E Notre-Dame de Paris. E Victor Hugo disse o seguinte: graças à sombra, apreciamos a luz. Se houvesse só luz, não existiria luz, porque era só aquela realidade. Mas como tem a sombra e a luz, a gente valoriza a luz porque tem a sombra, né? E graças ao vício, tá? Pessoas que têm vício de roubar, cleptomania, a gente valoriza a pessoa que é honesta. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma, porque todo mundo é igual. São os defeitos que tornam as pessoas diferentes, né? Então, graças à sombra, apreciamos a luz. E aí tem uma citação minha, que o que é mais elevado, o bem, né, não pode existir sem o que é menos elevado, o mal. Tá? Um não existe sem o outro. Novamente, repetindo aqui o poema, Sentimento durante uma Viagem,
Cada vez que saio em viagem, temo estar causando incômodos à minha gente. Imperador Meiji, né? Então, a gente sempre... Esse poema ele começa com positivo, que é sair de viagem. Então, é uma coisa boa, né? Raramente é uma pessoa que não gosta de viajar. Então, sair de viagem é uma coisa boa. Mas a gente costuma começar o poema pelo lado negativo, para a gente sair dele numa energia boa. Então, vamos começar ele pelo lado negativo, né? Que seria incomodar, dar trabalho. Vem uma pessoa na sua casa e ela te dá trabalho, tá? E aí a gente sempre começa pela Bíblia, que é um livro sagrado para várias religiões, inclusive para a maçonaria. Temos aqui uma pessoa que não entende nada de maçonaria aqui, ó, Gerson Madaleno. Nem um pouquinho, né? Nunca ouviu falar, né, Gerson? Então, ele sabe, né, que a gente não abre os trabalhos sem abrir a Bíblia ali no meio do templo, né? Aí a Bíblia, eu trago para vocês provérbios, né? Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara e objetiva. Os provérbios, eles nos ensinam a caminhar com menos erro, se errar menos, né? E parte foi atribuída a Salomão, que é o filho do rei Davi, rei de Israel. Então, quem escreveu foi um homem extremamente sábio, né? Parte dos provérbios, que foi Salomão. Ele diz o seguinte, olha aqui, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Viu, Gerson? Por isso você me convidou na sua casa para comer nhoque, né? Aí eu falei, deixa, não vou de novo não, se ele vai ficar chateado comigo, né? Acaba com a comida. Ele me tratou, famoso o nhoque dele. Eu fui visitá-lo quando ele operou, né? Mas aqui a Bíblia fala, ó, não faça visitas frequentes. Você pode fazer. Mas não exagere. Todo dia. Ver se o vizinho está bem na hora do almoço. Só para filar a boia, né? Então, visitas frequentes na casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Isso é a Bíblia, né? Aí eu entro sempre aqui, tá? Pelo caminho aqui da ciência, dos gigantes. Aí tem um escritor que escreveu 39 obras, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele está vivo, ele tem 70 anos. O nome dele é Thompson, né? Ele escreveu um livro chamado 500 Frases de Sucesso, e esse livro virou um best-seller. Eu achei meio pesado, né? Porque eu gosto de andar com muita gente, visitar as pessoas, gosto de receber visita, mas eu sei, porque eu já tive algumas visitas indesejáveis também, né? Na minha casa. Então, ele diz o seguinte, esse escritor, ó, tenho duas alegrias com as visitas. Uma quando elas chegam e a outra quando elas vão. Você ficou feliz quando eu fui embora da sua casa? Não. Falou que foi isso, foi uma visita só, né? Ele falou que ele tem duas alegrias, né? Uma quando ele chega e outra quando ele vai embora. E esse cara é best-seller, né? Para mim, né, que sou muito social, né? Ando sempre com muita gente, quando vou visitar alguém, chego cheio de gente. Para mim é mais difícil, assim. Eu fico vendo isso, mas eu sei que é real, tá? Aí eu trago para vocês, tá? Um autor que as obras literárias dele têm quase 2.200 anos e estão em moda até hoje. Ele é do ano de 184 antes de Cristo. Plautus, escritor. Aí ele diz o seguinte, esse escritor que em 2.200 anos os livros dele se mantiveram ativos, né? Não existe hóspede, por mais amigo que seja de quem o recebe, que não comece a incomodar depois de 3 dias. Eu não sei onde é que ele chegou nesse número, 3 dias, né? Ele chegou nisso, ele falou assim, você ama muito, gosta muito, ficou feliz, mas depois do 3º dia, você quer voltar para a sua rotina. E esse escritor italiano escreveu isso, o nome dele é Plauto, né? E eu trago para vocês um provérbio português. Provérbios
é o caminho para se errar menos. Portugal, que colonizou o Brasil, eles descobriram o Brasil. Vamos ver o que os portugueses falam. Visitantes sempre dão prazer. Visitou, ele vai te dar prazer. Se não quando chega, pelo menos quando partem. Se você não ficar feliz quando ele chegou, aí quando ele vai embora, você fica feliz, né, que ele foi embora, né? Os portugueses falaram isso para a gente. Nós temos um pessoal aqui de Portugal, né? A Polônia. Bom, vamos virar o disco, né, para a parte positiva das visitas, né? Às vezes você está doente, impossibilitado de sair, de trabalhar, e você recebe uma visita de um amigo, como eu fiz contigo, tá? O amigo fiel é uma forte proteção. E quem o achou, achou um tesouro. Isso está em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 14, que é o terceiro livro da terceira seção da Bíblia hebraica, né? Eclesiastes. Isso data de 450 anos antes de Cristo, Velho Testamento. Então, a Bíblia fala do amigo fiel, aquele amigo que vai lá quando você está precisando. Que às vezes você adoece, o pessoal fala, não vai lá não, que ele deve estar precisando de dinheiro, vai te pedir dinheiro. Aí você fica sozinho lá, doente, e os amigos da onça não aparecem. Que você está doente, dá que você pede dinheiro emprestado para eles, né? Não é amigo fiel, né? Então, aqui o Eclesiastes fala que o amigo fiel é uma forte proteção e quem o achou, achou um tesouro. Depois, em Provérbios, tá? Que é de Salomão, né? Capítulo 3, versículo 27, diz o seguinte: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Você visitar aquele teu amigo que está doente, sem receber visita faz tempo, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se fazer uma visita, a pessoa está precisando ou está muito idosa, não sai mais de casa, aí você vai visitar, né? Acho muito bonito isso. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver a seu alcance. Aí eu entro pela ciência. Eu saio, é o caminho da Bíblia, vamos entrar na ciência. Esse Benjamin Franklin, o pessoal pensa que ele foi presidente dos Estados Unidos, porque ele está na nota de dólar, de $100, né? Mas, na verdade, ele trabalhou na independência. Ele foi um dos coordenadores da independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Por que ele é cientista? Porque ele fazia experiências. Você até falou com papagaio, com pipa, que botava uma chave para ver a da tempestade para o raio pegar o raio. Então, ele comprovou que uma descarga elétrica era um fenômeno elétrico. E ele criou os para-raios. Imagina se não tivesse para-raio. Numa tempestade aqui, os raios iam cair nos prédios. Então, ele que inventou o para-raio. Ele era um cientista, tá? E Benjamin Franklin diz o seguinte: um irmão pode não ser um amigo. Graças a Deus, os meus irmãos são meus amigos. Mas um amigo será sempre o irmão. É ou não é, né? Tá? Então, ele falou isso. Você visitar, receber a visita de um amigo, como você está precisando, né? Aí eu trago aqui Voltaire, né, que escreveu 70 obras, foi um dos mais importantes pensadores do iluminismo francês, tá? Viveu na época do século... Ele morreu, né, em 1778. Bota aí 250 anos. E Voltaire diz o seguinte: o maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Você ir visitar um amigo, não sei se a Lia, né, ela operou ontem, né, a Dulce está me escutando, mas eu disse, ela fez uma cirurgia, eu falei, logo que você puder receber visita, Rita e eu queremos ser os primeiros a chegar. Ela vai ficar muito feliz, né? Que ela não pode receber visitas. Ela está isolada, né? Está com um problema de saúde um pouco delicado. Então, vamos falar agora de Carlos Drummond de Andrade, né? Nasceu em Minas Gerais, morreu no Rio de Janeiro faz 37 anos.
ele é o mais influente poeta brasileiro do século XX. Quer dizer, não é, os poetas são ligados diretamente a Deus. Vamos ver o que Carlos Drummond de Andrade falou. Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada. Você não pode visitar muito as pessoas, senão acaba a amizade. Foi a Bíblia que falou. Mas você também não pode não visitar, tá? Porque o mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Aí vem uma citação minha: é incomparável o prazer e a alegria de encontrar um velho e bom amigo. Eu senti isso hoje, quando eu te vi. Depois de quantos anos, né, Maria Isabel? Ela é mestre de Reiki formada há 25 anos atrás. Então, eu senti essa alegria, Rita também, né? Rita ainda falou para mim, ai, que bom que a gente vai dar um abraço nela. Aí eu trago para vocês, na reunião anterior, eu trouxe ele, é pela segunda vez, tá? Que é Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Ele era piloto de aviões, então ele foi convocado na guerra, mas ele não voava como piloto militar, mas foi convocado e o avião dele caiu em 1944. Ele tinha acabado de escrever O Pequeno Príncipe. Então ele não viu o sucesso que ele fez, entendeu? Um ano depois saiu. E O Pequeno Príncipe, para vocês terem uma ideia, vendeu no mundo 200 milhões de exemplares. E ele não viu isso. Viu, né? Mas de outro plano, né? Agora, isso aqui, eu não sei se minha prima está me ouvindo lá da Ilha do Governador, meu cunhado. Não sei se ela está aqui no chat, a Geórgia, né? Eu senti essa alegria quando ela veio me visitar. Ah, está aqui ela. Ela e meu cunhado, Alexandre, né? Isso aqui é para você, viu, Geórgia? Para você e para o Alexandre, a alegria que nós sentimos. Ó. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Porque ela avisou, estou chegando depois do almoço na sexta-feira, né? Legal. Lá em São Lourenço. Tá? Você não ia ler? Quando você ia ler o livro? Trabalho. Acho que ela já tinha lido o poema, né? Só que eu fiz questão que ela ficasse em casa. Falei, não, eu faço questão que você fique conosco, né? Eu sinto amor por ela, pelo marido, Alexandre, né? Então, nós fizemos questão. Tirou a gente da rotina? Tirou. Você não ficou uma semana limpando a casa? Ainda, né? Trouxemos a Angelita, quando ela chegou, as cadeiras estavam viradas, não estavam? Você ficou doidinha que as cadeiras estavam viradas, né? Ficamos uma semana trabalhando para receber minha prima, né? Mas a gente estava muito feliz. Então, se tu vens, por exemplo, às 4, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Eu não estava feliz? Mandei você procurar meu cunhado, anãozinho e topetudo. Eu estava feliz contando piada, né? Só que ele não é anãozinho, ele tem quase 2 metros e é calvo. E ela desceu, ela procurando um anão, né? Ficou procurando o anão. Estava feliz, né? Então, às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Agora, olha como é que ele acaba isso. Ó. Mas se tu vens a qualquer momento, é chegar na nossa casa sem avisar. Eu não avisei que eu ia na sua casa? Estou avisando. Estou chegando daqui a 3 dias. Né? Aí a pessoa chega sem avisar. É isso aqui que ele... Ó, mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Quer dizer, não vai gerar aquela felicidade. Olha a sensibilidade desse homem, tá? Antoine Saint-Exupéry. Então, é isso aqui. Aí tem uma citação do Barão de Itararé, morreu no Rio de Janeiro, faz 76 anos, nasceu no Rio Grande do Sul. Estudou medicina, abandonou a medicina para escrever, se tornou um escritor. Ele diz o seguinte: visite os amigos com frequência. O mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Minha prima está me ouvindo? Todo ano, em dezembro, eu vou na casa dela. Só não fui o ano passado porque ela foi na casa do
meu outro primo, do irmão dela. Eu fui preparado, separei o dia, só que ela viajou nesse dia. Eu tenho isso comigo, eu sempre visito as pessoas, entendeu? O mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Bom, aí tem citações minhas, né? Já trazendo o poema para dentro do Reiki. Por que que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Não viemos ao mundo para viver sem ajuda. Às vezes você está doente, vem uma pessoa te visitar para te ajudar. Aí outra citação minha, só sabe o valor da amizade quem já precisou de amigos. Você precisou de um amigo e o amigo veio a teu encontro, né? Outra citação minha, um bom amigo revela-se nos momentos de dificuldade. Você lembra que eu cheguei num momento de dificuldade? Todos nós temos um momento. Eu tive vários, você teve. Lembra, né? Um bom amigo revela-se nos momentos de dificuldade. E aqui eu coloco também, não seja indiferente às situações alheias difíceis. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Se você tem um parente, um amigo doente, precisando, vá visitá-lo, vá vê-lo, né? Não ficar indiferente. E uma citação minha aqui também, procure estar presente quando as pessoas precisarem de você. A pessoa precisou de você, procura estar presente. Você chegar quando a pessoa não está precisando, né? Agora eu trago para vocês sempre uma parte, um documento oficial da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Então agora eu estou trazendo uma partezinha do que está lá na pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui, que é o memorial dele. Aquilo foi feito pela Usui Reiki Ryoho Gakkai, almirante Jusaburo Shida, que foi o sucessor de Mikao Sui, ele assumiu a presidência. Aí eu vou ler para vocês. Como sua reputação de quem? De Mikao Sui, aumentava bastante, com frequência recebia convites vindos de todos os lugares do país. Atendendo a esses pedidos, viajou para Kuri e Hiroshima. Então, Mikao Sui viajou para Kuri e Hiroshima. Depois esteve em Saga, olha Mikao Sui viajando. E finalmente em Fukuyama, numa estalagem onde se hospedou durante seu trajeto. Ali ele teve um infarto e faleceu. Mas ele viajava, Mikao Sui viajava. Numa época que não tinha muita estrutura, tá? Então, se ele viajava, ele tinha que se hospedar, né? Na casa de alguém, numa pousada. Só que naquela época não tinha muita estrutura. E aí eu trago sempre para vocês a mensagem espiritual, e a mensagem espiritual escrita por mim, tá? Reikiano, que são vocês. Seja gentil, princípio do Reiki. Receba sempre muito bem os seus hóspedes. Será que recebemos bem a Geórgia e o Alexandre, hein, Ana? Recebemos, né? Receba muito bem os seus hóspedes. Ser hóspede não é fácil, porque a pessoa está fora do ambiente dela. Mas é uma condição necessária para quem viaja. E agora, olha como é que eu terminei aqui. E quando na condição de hóspede, quando você estiver hospedado, busque dar sempre o mínimo de trabalho possível. Entendeu? Rita, se sujar a louça, ela vai e lava. Se a gente dorme na casa da minha filha, por exemplo, das minhas filhas, ela vai e arruma a cama, ela procura não dar trabalho, mas ela já era assim, né? Minha sogra passou isso para ela. Então, essa é a mensagem espiritual. Reikiano, seja gentil, receba sempre muito bem os seus hóspedes. Ser hóspede não é fácil, mas é uma condição necessária para quem viaja. Quando na condição de hóspede, busque dar sempre o mínimo de trabalho possível. Eu vou ler agora o poema, tá? Só que antes eu vou abrir os dois grupos. Vamos abrir os dois grupos. Está aberto. Se alguém puder mandar a figurinha para mim.
Ok, os dois grupos estão abertos, tá, pessoal? Paulo Demétrio, como sempre, foi o campeão, hein? Já colocou a figurinha, vou colocar lá no outro grupo também. Vamos ler a mensagem espiritual, tá? Está no livro. A mensagem é essa, pessoal. Quando vocês forem hospedar alguém, a gente tem que ser gentil. Somos reikianos, né? Esse é um dos princípios do reiki. Tratar bem, fazer de tudo para que as pessoas se sintam bem. Nós fazemos isso lá em casa sempre. Mas quando você estiver hospedado, você procurar dar o mínimo de trabalho possível para as pessoas. Então, estou no livro agora, pessoal. Estou no livro. Página 240, poema 53, Sentimento durante uma viagem. Cada vez que saio em viagem, temo estar causando incômodos à minha gente. Ele não queria incomodar. Ele ficava mal de ter que incomodar as pessoas. Aqui o imperador Meiji, na expressão sentimento durante uma viagem, título do poema, fala do seu cuidado durante as suas viagens, em não dar trabalho para as pessoas responsáveis pela viagem e hospedagem. A frase, cada vez que saio em viagem, temo estar causando incômodos à minha gente. Corpo do poema aparece com um significado que, durante minhas viagens, procuro não atrapalhar, causar dificuldades e embaraço aos meus anfitriões. Quando nos deslocamos em viagem, por qualquer que seja o motivo, obrigatoriamente somos obrigados a nos hospedar, sermos acolhidos em algum lugar. Eu tenho tanto essa preocupação que atualmente nós temos uma casinha em Campestre, onde eu me casei com Rita. Conhece a casinha lá. Mas antes da gente construir aquela casinha, a gente ficava no hotel, para não incomodar ninguém, Rita e eu. E minha sogra, meu sogro, cunhada, queria que a gente ficasse. Eu falava, não. A gente ia para o hotel para não incomodar as pessoas, tá? Para um anfitrião receber bem seus hóspedes, há sempre a preocupação de oferecer o melhor com relação ao conforto, dar atenção, organizar refeições, programar as compras, arrumar e cuidar de todos os detalhes da casa. Lençóis, toalhas, travesseiros, cobertores extras e etc. Para que fique tudo em perfeito estado. Há também, muitas vezes, a preocupação de sempre sorrir. Você não vai receber o hóspede de cara feia, né? Tem que sorrir, né? Manter sempre um clima agradável e transmitir a sensação de que receber é prazeroso. É inevitável que chegue um momento em que o anfitrião sinta saudades da privacidade, de ficar sozinho com a família e não precisar sorrir o tempo todo e fazer o que quiser quando der vontade. Seria preciso muito tempo para que um hóspede fosse plenamente aceito, mas plenamente aceito como uma pessoa da família, de dentro. Mas quase nunca chega a ser considerado membro da família. O hóspede é quase sempre uma ameaça, um intruso, alguém que põe em perigo a tranquilidade e a harmonia de uma rotina já estabelecida no local. Ele ameaça a rotina, tá, que a casa tem. Talvez por isso diga o dito popular: visita dá duas visitas, uma quando chega, outra quando vai embora. Só que eu não fiquei feliz quando você foi embora, não, viu, Jorginha, Alexandre? Eu queria que vocês tivessem ficado mais. E nesse dia, no dia seguinte, a gente sentava para fazer refeição e Rita falava, nossa, deu saudade da Jorginha e do Alexandre. Que enche a mesa, né? E a gente sentiu, a gente não queria que eles fossem, né? Mas eles ficaram só 3 noites, né? A mensagem implícita no poema é que ser hóspede não é fácil, mas é uma condição necessária para quem viaja.
O hóspede sempre fica numa situação de dependência em relação ao anfitrião. A casa é a casa do outro, é emprestada, não lhe pertence. Por isso, não existe hóspede, por mais amigo que seja, de quem o recebe, que não comece a incomodar depois de poucos dias. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema? O mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema a fim de alertar que sejamos sempre bons hóspedes, tá? Para darmos o mínimo de trabalho possível. Afinal, é nessa situação de hóspede que, em suas viagens, o reikiano pesquisador aprende e o mestre de reiki itinerante ensina, partilha e transmite. Agora, no mês de junho desse ano agora, eu viajei para o interior da Espanha, em cima de uma montanha, em Ourense, no norte da Espanha. E Rita e eu, a gente se hospedou na casa de um casal de alunos, que a gente estava na roça, não tinha onde a gente ficar. E a gente tinha a preocupação, eu lembrava desse poema, de não dar trabalho, né? Ser um bom hóspede é viver em sintonia com o princípio do rei que seja gentil com os outros. Consta no memorial a Mikao Sui, situado em Tóquio. Como sua reputação aumentava bastante, com frequência recebia convites vindos de todos os lugares do país. Atendendo a esses pedidos, viajou para Kuri, Hiroshima, depois esteve em Saga e finalmente em Fukuyama, numa estalagem onde se hospedou. Ele veio a desencarnar. Aí, voltando aqui, Plauto disse que aquele escritor que permanece ativo há 2.200 anos. Não existe hóspede, por mais amigo que seja de quem o recebe, que não comece a incomodar depois de 3 dias. Viu, Ana? Acho que é por isso que a Jorginha foi embora, minha prima. Porque eu falava para minha prima assim, o Alexandre, fica até quarta-feira, porque aí a gente vai transmitir o grupo de estudos. Mas acho que ela pensou assim, não, mas o escritor Plauto falou que tinha que ser só 3 dias. Ela foi embora. Deixou a gente sozinho nas montanhas. Eu queria que ela tivesse ficado, mas ela foi. Tá? Estamos com 83 colegas no grupo. A pergunta... Estamos aqui com a visita da Patrícia de Barros, a Neuma. Bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. Maria Cláudia Mesquita, professor, não sei se cabe mais uma interpretação, senti também a preocupação do imperador com sua diferença para os demais pessoas. Poder, recurso, exatamente isso. Claro. Exatamente, né? As pessoas queriam dar o melhor, né? Adoro receber amigos e familiares em minha casa, nós também. Mas receber um imperador... Eu perguntei, imagina o imperador chegando na sua casa, Maria Isabel Colamarino abriu um olhão, o imperador, né? Não deve ser fácil. A Odila, sempre bom fazer as pessoas felizes. Meisu Sama, fundador da Igreja Messiânica, disse, a minha felicidade está em fazer o outro feliz. Maravilha. A Rosileide, eu fico numa felicidade imensa quando recebo visitas em minha casa. Rita e eu também. Eu faço, inclusive, pizza, né? Você está convidado. Eu vou lá e faço pizza italiana, que minha mãe ensinou para mim. Eu vou para a cozinha, fiz para a Jorge, para Alexandre. Faço questão, eu mesmo, cozinhar e organizar tudo. Eu também, Rosileide. A Denise Tito, sempre achei importante avisar antes de visitar alguém. Isso é fundamental. Rita fala isso, entendeu? Rita fala isso. Um dia ela brigou com o pai dela, ela morre de amores porque o pai chegou sem avisar. Só que teve uma vez que ele avisou para mim, aí eu organizei tudo, não avisei para ela, entendeu? Mas era uma surpresa, ela achou que era um aniversário, que não ia ter ninguém, aí chegou ele, né? Aniversário dela. Fizemos uma surpresa, aí chegou meu sogro e minha sogra. Para surpresa. Mas tem que avisar, tá? No Japão, a gente tem que avisar. Inclusive, eles falam assim, vai ficar para a sobremesa? Você acredita que perguntaram se eu ia ficar para o jantar? Eu falei que ia.
E a sobremesa, eu falei também, né? Tinha que avisar. É verdade. Aconteceu isso. Na Alemanha aconteceu e no Japão. Comigo e com Rita. Bom, então a Denise está falando isso. Achei importante avisar antes de visitar alguém, tá? É o que Saint-Exupéry falou. Se a pessoa não avisa, o coração não é preparado. Até mesmo para dar a opção da pessoa recusar a visita, se não for o momento oportuno, o que pode acontecer. Bom, a Bárbara falou que concorda aqui. Pessoal, nem muita gente aqui deu depoimentos hoje, tá? A Bárbara está aqui, Artagão, tá? Adoro cozinhar e preparar um dia alegre, cheio de amor para todos que amam, amigos e família. Tá aí, Bárbara, vou te visitar. Eu adoro ela. Rita é muito amiga dela também. Então é isso. A pergunta é, eu vou ler novamente, tá? Reikiano, seja gentil, princípio do reiki. Receba muito bem os seus hóspedes. Tá? Ser hóspede não é fácil, porque não é fácil também quem está hospedado. Mas é uma condição necessária para quem viaja. E quando na condição de hóspede, busque dar sempre o mínimo de trabalho possível. Procurar não incomodar, já que tem que ficar, né? A pergunta é, agora é sim ou não? Tá? Vocês entenderam a mensagem espiritual? Um monte de sim aqui. Um monte de sim, tá vendo? Todo mundo sim. Ok, pessoal. Na hora do Reiju, vocês vão sentar. Agora já vai ter só o caderninho nosso, esse aqui, tá? Que já não é de cura, a gente não usa o outro. Pode deixar aqui o teu, esse pretinho. E aí, o que vocês vão ficar pensando? Entendeu? Pessoas que foram te visitar, que você teve que hospedar nos últimos, vamos falar nos últimos 10 anos. Vocês receberam bem as pessoas, com cordial, vocês foram gentis? E quando vocês tiveram que se hospedar na casa de alguém, entendeu? O que é que vocês fizeram no sentido de dar o mínimo de trabalho? Ah, tem empregada, mas Rita mesmo assim arruma a cama. Tem empregada, mas Rita vai e lava a louça que ela sujou. Que ela não gosta. E quando a gente fica lá em Manaus, eu tenho um amigo que formou comigo, eu que levei ele para Manaus, ele casou, hoje ele tem netos. Se eu ficar em hotel, ele fica ofendido. E ele morou na minha casa. E na universidade, a gente tinha pouco dinheiro, a gente dividia a bandeja, mas isso é muito forte. E hoje os dois prosperaram, né? Só que aí ele faz questão. Aí eu fico na casa dele com Rita. O que é que Rita e eu fazemos? A gente pede para a secretária dele, a empregada doméstica, trazer uma amiga diarista e a gente paga a diária para ela. Para a gente não sobrecarregar a secretária. Mesmo assim, a gente pagando uma diarista, Rita e eu, Rita arruma a cama, lava a louça. A gente procura não dar trabalho. Aí a pergunta é, vocês têm que refletir se vocês deram trabalho. Entendeu? Se vocês incomodaram, o que vocês fizeram no sentido de não incomodar? Então, vamos fazer o reju. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. 20h31, estamos bem, tá? Pode voltar a música mesmo, tá?